pra pensar assim de verdade o quanto você conhece a fundo aquilo que realmente importa pra você. Sei lá, tipo aquela conexão que vai além da superfície, sabe? Vê? Que não fica só no superficial. É isso aí. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça nessa ideia aqui no The Deep Dive. A gente vai fundo. E pra essa conversa a gente escolheu um tema que eu acho que é a base de tudo. É a fundação. A profundidade da nossa relação com Deus. Isso. Muitas vezes a gente vive a nossa fé de um jeito meio raso, né? Sabe, preso a ritos ou a um conhecimento mais distante. Tipo, a gente fica só na beirinha da piscina, só molhando os pés. E o que a gente quer explorar hoje é como ir mais fundo, como construir uma relação que realmente transforma, uma conexão profunda com Deus. Mergulhar de cabeça. Mergulhar de cabeça. E para te ajudar nessa jornada, eu trouxe duas fontes incríveis para a gente analisar. Olha só. A primeira é um texto chamado Indo Mais Fundo em Deus. Gostei do nome. Ele usa uma metáfora muito forte de um rio lá do livro de Ezequiel para mostrar como a nossa relação com Deus pode se aprofundar cada vez mais. Interessante. E a segunda fonte é a Oceans Deep, uma marca que já no nome, né? Traz essa ideia de profundidade espiritual. Oceans Deep, profundo como os oceanos. E o lema deles resume bem esse pensamento. Somos corpo, alma e espírito. Isso que é legal, já gostei. Então, o nosso objetivo hoje é entender o que significa essa profundidade com Deus, Isso. de acordo com esses textos e quais os benefícios que essa imersão pode trazer para sua vida. A gente vai descobrir como ir mais fundo na fé e colher os frutos dessa jornada. Então, vamos começar desvendando essa história do rio em Ezequiel. Fala. O texto Indo Mais Fundo em Deus fala do capítulo 47, versículo 5, que descreve um rio. Um rio. Um rio tão fundo que só dava para atravessar nadando. Caramba. Tinha que ser um nadador profissional, então. Não tinha mais pé para ninguém. E essa imagem é muito poderosa. O texto explica que esse rio que nascia debaixo da entrada do templo representa essa profundidade crescente na nossa relação com Deus. Grandinho. No começo, a água batia só nos tornozelos do profeta Ezequiel. Ah, então dava pé. Dava pé ali no comecinho. Aí, conforme o anjo ia medindo a água, ia subindo, Que legal, tipo uma aventura. nos joelhos, depois na cintura, até virar um rio impossível de atravessar andando. Nossa, virou um mar. É tipo um convite que vai aumentando, né? Cada vez que o anjo mede era um empurrãozinho pro profeta ir mais fundo. Faz sentido? E indo mais fundo em Deus, interpreta isso como um sinal de que quem realmente busca mais de Deus é quem mergulha no sobrenatural. É quem se joga de corpo e alma. E tem uma intimidade que revela segredos divinos. Oh, que demais. E essa ideia de ir aos poucos é muito importante. Assim como o rio foi ficando mais fundo aos poucos, a nossa jornada espiritual também acontece em etapas. Verdade. O texto sugere que, conforme a gente caminha com Deus, os desafios que aparecem servem para a gente buscar um conhecimento e um entendimento mais profundo. É tipo cada desafio é um degrau a mais na nossa escada da fé. É isso aí. E como a gente sabe que está indo mais fundo? Como a gente mede essa profundidade? Boa pergunta. E no mais fundo em Deus, fala de um jeito bem interessante da gente medir isso. Conta aí. Olhando para dentro. Tô olhando pra dentro da gente. Ou fazendo uma autoanálise. Ah, tá. Faz sentido. O texto lembra de passagens da Bíblia, como 1 Coríntios 11.28, Coríntios. que fala para a gente se examinar antes de participar da ceia. E 2 Coríntios 13.5, que questiona se a gente realmente está vivendo pela fé e se Cristo vive em nós. Então esses momentos de parar pra pensar na nossa vida espiritual são tipo um check-up da alma. Isso. É a hora de ver em que ponto do rio a gente está. E aí? O que acontece quando a gente vai mais fundo? O texto diz que pode ser que o caminho fique mais difícil. Fica mais desafiador. Mas em compensação, o nosso conhecimento de Deus aumenta. A gente conhece ele de um jeito mais íntimo. E esse conhecimento mais íntimo leva a uma vida mais espiritual e menos focada nos nossos desejos carnais, como diz em Gálatas 5.25. É uma transformação de dentro para... Essa transformação nos leva a não ficar só na superfície. A gente mergulha de cabeça. O texto fala sobre não só molhar os pés nas coisas de Deus, mas mergulhar de cabeça numa vida de adoração que o agrada. A gente se entrega por completo. E essa ideia de além do véu, como diz Hebreus 4.16, é muito forte. É um convite para a gente chegar perto do trono de Deus com confiança, Sem medo. buscando uma intimidade que vai muito além do superficial. O que mais a gente encontra nesse mergulho? Lembra daquela imagem das águas vivas que saem do trono de Deus em Zacarias e Apocalipse? Águas vivas? Que interessante. E também daquelas que Jesus falou que iam jorrar dentro de quem crê nele em João 7.38? Ah, sim. Águas que representam vida em abundância. Essas águas representam cura, libertação e vida plena. Que lindo. E o texto conecta isso, tanto a cada um de nós como templos do Espírito Santo, quanto à igreja como um todo.
É como se a gente fosse um canal por onde essa água flui. Lugares onde esses rios de vida devem fluir. Uma corrente que vem de dentro. Impulsionada por essa conexão profunda. Mas e aí? Tem algum perigo nessa busca por profundidade? Tem sim. Indo mais fundo em Deus, usa uma história para nos alertar sobre um perigo. A história de Naamã em 2 Reis 5. Naamã? Quem era esse? Aquele comandante sírio que tinha lepra e foi procurar cura num rio. E o que aconteceu? No começo, ele resistiu. Ele tinha as próprias ideias de como a cura deveria acontecer e ficou bravo por ter que se lavar num rio que parecia tão comum. Não entendi. Ele queria um rio mais especial. É tipo a gente, né? Ok. Muitas vezes a gente também tem os nossos jeitinhos de querer se conectar com Deus e não quer mergulhar de verdade no que é proposto. A gente resiste. E o texto usa essa história para mostrar como a gente pode resistir a se entregar completamente aos caminhos de Deus. A gente quer fazer do nosso jeito. O orgulho, como o texto menciona, pode ser uma barreira enorme. É um obstáculo. Deus não queria só curar a lepra de Naamã, ele queria lidar com o orgulho dele. Ele queria transformar o coração dele. Da mesma forma, Deus quer trabalhar em áreas mais profundas da nossa vida para a gente poder experimentar o sobrenatural. A gente precisa se entregar por completo. E essa imersão nos leva a outro ponto que o texto traz. A ligação entre o rio e a árvore da vida em Apocalipse 22.2. A árvore da vida. Aquela que dá o fruto da vida eterna. Isso. O rio da água da vida que sai do trono de Deus e do Cordeiro nutre a árvore da vida, que é um símbolo da vida eterna. E como a gente alcança essa vida eterna? João 5.12 diz que a vida eterna está em ter o Filho de Deus. É essa conexão vital que nos mantém vivos espiritualmente. É a fonte da nossa vida espiritual. E toda essa profundidade está ligada diretamente à confiança. A gente precisa confiar em Deus. Indo mais fundo em Deus, cita Jeremias 17.8 e Salmo 1.3 para mostrar que quem confia no Senhor é como árvore plantada perto da água. Forte e frondosa. Sempre forte e dando frutos mesmo em tempos difíceis. É a imagem da estabilidade. Quem confia profundamente em Deus encontra nele a fonte da vida e não se abala com os problemas. Ele é ter raízes profundas. E essa confiança leva a gente a amadurecer na fé e a influenciar o mundo em vez de sermos influenciados por ele. A gente se torna um farol. E sabe essa intimidade profunda com Deus? Ela não é um fim em si mesmo. A gente não fica parado no tempo. O texto traz até uma conta interessante. Profundidade mais intimidade com Deus é igual a produtividade. Olha só, uma fórmula matemática para a vida espiritual. Baseando-se em Ezequiel 47.12, João 15.28 e Marcos 4.20, o texto argumenta que um relacionamento mais profundo com Deus gera resultados. A gente colhe os frutos. Esses resultados nos tornam cristãos diferenciados, conhecidos pelas pessoas e pelas forças espirituais, como dizem Atos 19.15. A gente se destaca. E essa produtividade é definida como os frutos da árvore e sucesso em tudo que a gente faz. É ter uma vida abundante. Não é só crescimento espiritual interno, mas algo que se mostra no nosso dia a dia. E qual é o chamado final? A mensagem principal é um chamado para a gente ir mais fundo em Deus, acreditando que Ele sempre tem o melhor para nós e quer realizar os desejos do coração dele na nossa vida. E Oceans Deep, o que ela tem a ver com tudo isso? Mesmo sendo uma marca Oceans Deep com um nome, e o slogan dela traz uma perspectiva bem legal para nossa conversa. Que bom. O nome em si já lembra algo vasto e profundo na nossa relação com Deus. É um oceano de possibilidades. Bem diferente de algo superficial e passageiro. E o slogan deles? Somos corpo, alma e espírito. Ele adiciona uma ideia importante. Essa conexão profunda não envolve só a nossa mente ou as emoções. Envolve tudo que a gente é. É viver a nossa fé em todas as áreas da vida. Uma entrega completa. E corpo e alma. A Oceans Deep reforça essa ideia de que a profundidade com Deus se espalha por tudo que somos. Uma imersão total. Então, para a gente recapitular o que vimos hoje, essa jornada de aprofundamento na fé, é como entrar num rio que vai ficando mais fundo. A gente vai mergulhando cada vez mais. E é importante a gente se autoavaliar para saber onde a gente está nessa caminhada. É fazer um mergulho interior. Somos chamados aí, além de um envolvimento superficial, buscando uma intimidade maior com Deus. E para isso a gente precisa de quê? Humildade e obediência. Isso aí. E essa relação profunda gera confiança, nos faz mais fortes e produz frutos em todas as áreas da nossa vida, Uma vida completa e abundante. alcançando o nosso ser por completo. Corpo, alma e espírito. E essa busca por profundidade não termina nunca. É uma jornada contínua. Sempre tem mais para descobrir, mais para aprender e mais para viver. E aí, pensando nessa imagem do rio, em que profundidade você sente que está agora? Será que você está só molhando os pés ou já está nadando? O que você precisa para mergulhar ainda mais fundo nessa relação com Deus? O que é essa reflexão para você? Até a próxima. Tchau, tchau.